Bem-vindos, estamos começando mais um Acredcasts. Hoje nós temos uma estreia aqui no programa, né, Thalitinha? E aí, rapaz? Você viu só? Viu só? A Thalitinha agora também compartilhando aqui um pouco, né, dos convidados, trocando uma ideia aí. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. Quem temos hoje, Thalitinha, de convidada especialíssima hoje? Vocês não estão preparados. Maria Paula Vieira. Olá! Olá! Seja bem-vinda, Maria Paula. Muito obrigada. Já estávamos há um tempo querendo trazê-la para bater esse papo. Vida de influencer, né, Thalitinha? De agenda pessoa muito assim, cheia. agenda muito cheia, Ai, muitos compromissos, difícil. muitas gravações, muitas coisas. Muito famosa, quem dera. Isso. Mas seja bem-vinda, viu, Maria Paula? Muito obrigada. Pra gente é um prazer receber você. A gente acompanha um pouco o seu trabalho também nas mídias sociais, né? A forma como você fala, tudo. Então, acho que a ideia é mais a gente bater um papo descontraído, não só sobre deficiência em si, mas um pouco da sua trajetória aí, entender um pouco quem é você, né? A gente sabe, acompanha, deve ter muita gente que acompanha também, mas entender um pouco, né? Hoje você é influencer, faz um trabalho, né? A gente vai entrar um pouco sobre isso. Mas um pouco lá para trás também, um pouco de como que você lidou com a deficiência, como você lida com a deficiência, como que, né, a gente sabe que você faz várias coisas. E uma pequena introdução, que eu puxei a capivara lá. Maria Boa. Paula é a primeira fotógrafa cadeirante a se consolidar no mercado artístico. Jornalista, modelo, atriz, locutora, que eu fiquei sabendo agora há pouco. Além disso, faz palestras e também é criadora de conteúdo. É isso. Ou seja, gabaritou já. Tem tudo e mais um pouco. E às vezes eu surto. Nas horas Quem não, vagas. né? Não tem como com esse monte de coisa também, né? Mas diga aí, como que foi esse processo todo? Como que você se apaixonou por esse meio artístico e você entrou nele? Bom, eu entrei no jornalismo primeiro. No jornalismo eu sempre gostei muito de comunicação, sempre gostei muito de acompanhar as notícias e me inteirar, eu gostava muito de ler, de saber as novidades e querer conhecer histórias e contar a minha história também de alguma forma, né? Então, no jornalismo eu acabei conhecendo a fotografia e o lado mais artístico também. Então, aí eu comecei a falar assim, nossa, eu quero muitas coisas, eu quero fazer tantas coisas diferentes. Na faculdade também eu fui chamada para modelar para uma fotógrafa e aí foi a minha primeira vez modelando. E foi muito bacana, eu falei, nossa, também é uma coisa muito interessante, né? Porque a fotografia, ela tem esse poder, assim, de você se ver pelo olhar de outra pessoa e muitas vezes recuperar a sua autoestima. A gente, como pessoa com deficiência, tem muito essa questão. Eu passei pela minha deficiência na adolescência, principalmente, né? A questão de amizades, a questão Você de nasceu de com se deficiência, conhecer. pode perguntar? Então, mais ou menos. Mais ou menos. Conte um pouco pra gente. Foi uma descoberta no processo. No processo, é uma doença genética, Tá. nunca diagnosticada, então não tem uma conclusão do meu caso, né? Mas eu só fui desenvolver a deficiência aos 3 anos. Tá. Mas eu passei por vários processos, né? Da questão de andador, de órtese, né? De muleta, até, de fato, na adolescência, ir pra cadeira de rodas, né? Com quantos anos você começou a ser cadeirante, digamos assim? 13, 14 anos, mais ou menos. Bem no ensino médio, né? Quando eu tava entrando. Então, teve todo esse processo, né? Ensino médio, que você é adolescente, você tá se descobrindo, você tá... Que você já se acha feio naturalmente. Exatamente, não já tem tem espinha, já tem um monte de coisa, Uhum. né? Então, e você não tem muita referência, né? Então, assim, eu tenho 29 anos. Então, nos anos 2000, a gente não tinha muita referência. Internet zero, né? Era outro Zero. mundo, era outra realidade. Atores, outros artistas, não tinha, a gente não Na via rua, isso. né? Na rua, É, justamente, né? realmente. Provavelmente nem na chamava- sua escola, não Nem deveria na minha ter escola. nenhuma outra pessoa com deficiência. É, tinha uma menina mais nova, assim, mas que a gente não se encontrava muito, porque era outra faixa etária, né? Mas, assim, era diferente de mim, né? Outra deficiência, então não tinha essa referência. Então, eu não conseguia nem me ver, né? Eu tenho pouquíssimas fotos de adolescente, assim, porque eu não conseguia me ver, assim, né? Mas De você me tinha esse sentir bonita. bloqueio, entendi. De me sentir bonita, né? De me sentir uma pessoa, assim, a questão, assim, de namoro, né? E tudo mais. Então, era muito complicado. Então, quando eu entrei na fase adulta, né? Entrando na faculdade, eu não me reconhecia como uma mulher bonita, uma mulher que poderia ser sexy, né? Enfim. E aí, quando eu fiz esse ensaio fotográfico, foi quando eu realmente me vi. Eu falei, nossa, eu sou bonita? Foi com Eu posso quantos ser anos? bonita, Olha né? aí. Olha só.
tem alguma coisa aí nessa menina. Foi né? com quantos anos isso? Seu primeiro 18. ensaio? 18 anos. Assim que eu fiz 18, Ou seja, você saiu da escola e foi direto pra faculdade. Isso, eu emendei, né, um no outro. E foi um convite que te fizeram ou você que foi atrás? Como foi esse processo? Foi um pouco dos dois, né? Eu conheci essa fotógrafa, né, num grupo de pessoas, de amigos em comum. E aí eu conheci ela, eu comentei que, né, que eu tinha essa questão de autoestima, não sei o quê. E ela falou assim, vamos fazer um ensaio pra você ver, pra você se reconhecer, né? E aí foi muito bacana e as fotos até hoje eu guardo com muito carinho, porque assim eu me vi. E foi logo depois também, né, que na minha adolescência a primeira referência que eu tive foi a Aline Moraes. Naquela acreditando. Na novela, né? Viver a Vida, né? Viver a Vida. Acho que era Viver a Vida. Não é da sua época. Claro que é, pô. Você é novinha. E aí foi a minha primeira referência, né? E eu lembro que no ensaio eu quis fazer fotos parecidas com o que ela faz na novela. Porque na novela tinha algumas cenas que ela fazia ensaio na cadeira de rodas. Opa, gaguejei. Ensaio na cadeira de rodas, né? Então aí eu tive essa referência no ensaio, eu quis trazer algumas coisas parecidas, né? Que ela fazia um ensaio que tinha pétalas de rosa, assim, aí eu coloquei, quis fazer, né? Porque foi a única referência que eu tive, assim, mais próxima de mim, né? Que foi nessa novela, né? Que ela passa por toda a transição. E ela era modelo também, né? Então, foi uma referência que eu tive também na época, né? Então, a fotografia, ela trouxe muito pra mim, né? E depois eu também quis trabalhar com fotografia por ver essa capacidade que a fotografia traz, né? Então, uma coisa foi puxando a outra, né? A fotografia, o jornalismo, a fotografia, aí a modelo. Aí eu comecei a fazer curso de teatro também. Também gostei muito da área. Falei, nossa, eu quero seguir meios artísticos, né? Seguir o jornalismo, mas junto a meios artísticos. Então, foi mais ou menos assim que tudo começou. E essa parte também de, tipo... falar um pouco mais da causa da pessoa com deficiência física começou meio que entrelado a isso? Foi antes, foi depois? Quando você começou a querer mesmo falar sobre, pra, enfim, comunicar para outras pessoas? Na faculdade, eu tive um professor com deficiência, que foi o Jairo Marques, que é da Folha de São Paulo. Legal. Ele foi meu professor. Ter, né? Foi bem atípico, né, infelizmente. E aí, eu tive essa sorte de ter essa referência também, né, na faculdade. E eu lembro que na faculdade, eu não queria falar sobre a minha deficiência. Tanto que, assim, falar sobre isso, porque todo mundo me olhava, já via a minha deficiência. Então, eu falei assim, eu não quero falar sobre isso. Tanto que, tipo assim, o meu TCC foi totalmente aleatório. Foi sobre comida, gastronomia. A faculdade de jornalismo, né? Jornalismo, Legal. Então, eu não queria. Muitas pessoas vinham me procurar pra fazer entrevista, né, tudo mais. E eu fugia totalmente. E eu lembro que uma vez ele falou assim pra mim, quando a gente é uma pessoa com deficiência, infelizmente a nossa história acaba tendo que ser exposta pra gente abrir portas. Isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Aí hoje eu falo que o meu corpo, o nosso corpo, ele é um ato político. Sair na rua já é um ato político, né? De resistência, das pessoas olhando pra gente, né? De ver só a nossa deficiência mesmo, né? E eu quis mostrar que nós não somos só isso. E que as pessoas têm que ter uma outra visão, né? Ver outras, além disso, né? Que faz parte da nossa história, faz parte do nosso corpo, da nossa vivência, mas há muito além, né? A gente tem várias camadas na nossa vida, né? E eu falei assim, de fato, então já que eu vou ter que falar sobre a minha história, eu quero que as pessoas me ouçam, né? Então, eu não quero que elas falem só por mim, né? Então, eu também quis comunicar a minha história e falar sobre deficiências, né? Em geral, assim. Para mostrar para as pessoas outras realidades, outras histórias, mostrar como se fala, o que não se fala, né, como se lida, né, posturas que você tem que ter, informações importantes sobre dados que a gente tem que saber, né, para saber como é difícil, né, estar na sociedade, porque a sociedade não oferece acesso, não é porque é difícil ser uma pessoa com deficiência, óbvio, tem as questões, mas é muito mais pela sociedade que não tá pronta pra gente. Ambiental, estrutural, exatamente, né? Atitudinal, pela atitude das pessoas, né? Isso muitas vezes bloqueia muito mais a nossa existência, a nossa vida, do que a própria deficiência. Sim. Porque se tivesse um mundo acessível, né, aberto à diversidade, você teria muitas coisas muito mais fáceis pra gente viver, né? Então, eu quis mostrar isso, né? Mostrar que as possibilidades, né, da nossa vivência, né? E como a gente pode ter várias camadas e que as pessoas precisam respeitar essas camadas que a gente tem, né? E entender. E como foi esse processo, assim? Porque, pelo que você explicou, você tinha um pouco de resistência em cima da deficiência, assim, até se expor, né, em relação a isso. E como foi esse processo de você tirar a foto, de olhar, se aceitar, até você chegar ao ponto de assim, não, agora eu vou me expor, porque eu entendi a importância disso, né?
Como que foi esse processo? Fácil eu sei que não foi, que não deve ter sido, né? Mas acho que foi um processo muito de aceitação seu com você mesmo, Sim. né? É um processo que eu falo de empoderamento, de respeitar a si mesma, entender a nossa história. Óbvio que não é fácil, né? Porque fala muito pelo olhar da sociedade, né? Como eu disse. Então, a gente acaba se criticando, vendo problemas na gente, porque a sociedade não nos aceita, né? E acaba colocando barreiras pra gente. Então, a gente acaba acreditando que a gente é um problema. Que a gente é um peso, que a gente é um fardo, né? Então, eu me sentia um peso, eu me sentia um fardo. Tanto na minha própria vida, quanto na vida de outras pessoas. Eu lembro quando eu era criança que eu ouvia de pessoas assim pra minha mãe. Nossa, mãezinha, que cruz, né? Então, como é que você chega pra uma mãe, pra uma criança, e a criança às vezes não entende, mas ela absorve aquilo. E aquilo fica, né? E aquilo fica, você fica remoendo aquilo, né? Nossa, eu devo ser um fardo pra minha família, né? Então, aí você vai vendo um problema em você que muitas vezes não é um problema, né? É a sociedade que coloca isso pra gente, na nossa cabeça, na nossa mente, né? Cabeça Então, é um negócio que é complicado, né? Ou ela te leva ou ela te derruba, Exatamente. assim. É muito de Ela acordo que com- manda, na ela verdade, que né? manda, Totalmente, incrível isso, é um poder, assim, absurdo. E acho que até pra você também, acho que toda pessoa com deficiência passa por esse processo. Mesmo quem virou deficiente físico em algum momento, ou quem nasceu com uma deficiência física. Sim, é uma mudança que é um choque, assim, de realidade, assim. Né? Eu percebi muito, né, como eu andava antes e depois eu tive um acidente, lesão, tudo. Quando você sai, que você entende isso, você acabou de falar um pouco, esse preconceito que não é direto, é enraizado num olhar, num não falar diretamente com você, mas com a pessoa que está com você. São várias coisas que estão embutidas. Acho que nunca é uma coisa muito escancarada. Às vezes é, óbvio. Mas é um choque, assim. Você fala, nossa. Né? Mas meu processo foi muito assim. Eu via muito cara que eu tinha dois caminhos. Ou eu aceitava, e é isso, sou uma pessoa com deficiência, aconteceu um acidente. E assim, vou entender quais são as possibilidades e acreditar nelas e seguir a minha vida. Ou você parar ali, você ficar meio se martirizando, por que comigo, o que aconteceu, tudo. E pra mim sempre foi muito claro esses dois caminhos, assim, né? E querendo ou não, é tudo questão de cabeça e de opção também. Eu falei, não, vou seguir para esse lado e vou me descobrir também uma pessoa agora com deficiência, né? E aí você descobre que existe milhares de possibilidades, que a vida segue, E que todo dá pra você mundo ser... tem, né, um lugar. Exato. Porque eu vejo que nesse processo tem pessoas que às vezes ficam muito tempo estagnadas ali e não vai pra frente, porque não tenho, não tenho como fazer, não vou fazer. E assim, sempre tem como fazer. Então, ela como influenciadora acaba, tipo, ajudando muitas pessoas, mesmo que às vezes indiretamente nesse processo. E a importância de referências, né? Você trouxe duas, assim, eu sei que tem mais também, por conta disso, né? Assim, que você se enxerga com alguém que é uma referência sua. Então você fala, nossa, se a pessoa faz, eu também posso, né? Por isso que é muito importante o trabalho que você faz também, o posicionamento seu, enfim. Né? Acho que por mais pessoas se expondo também, né? E falando sobre a deficiência também. Mas é isso, é um processo também que é difícil, cara. Eu sei que é difícil, né? O que me ajudou mesmo, a gente falando de cabeça, né? Foi a terapia, né? E infelizmente, assim, a gente vê que a gente precisa disso, né? Desse caminho, de se descobrir, de se entender, né? Então, a terapia foi muito importante pra mim e as referências, né? E também essa questão que você falou, né? Da gente entender, não, a sociedade me vê assim, mas eu não sou isso. Entendeu? Eles acreditam nisso, mas eu sou capaz, entendeu? Tem uma rede de apoio também muito importante. Família, amigos, né? Pessoas que você namora, que você fica, enfim, que te apoiam ali com você, né? Então, isso também é muito importante, né? Sabe? Que as pessoas estão ali, tipo, não, você é capaz. Te lembra, né? Porque enquanto quando você sai na rua, é aquele olhar, né? Se as pessoas da sua família também te olham assim, isso é muito ruim. Então, ter uma rede de apoio também é muito importante. No meu caso, foi muito importante isso. Ter pai, mãe, meus irmãos que me apoiavam, que falavam, não, vai, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, né? Então, isso é muito importante também. Foi que também me deu esse empurrão, né? E quando você passeia na rua, no shopping, quando você vê uma pessoa te olhando, você acha que hoje ainda é com um olhar preconceituoso ou é um olhar, tipo, curioso? Como você se sente quando você recebe um olhar? Eu acho que tem as duas vertentes. Eu acho que tem gente que é curiosa, né? Pela história, pelo que será que aconteceu. Ainda mais a gente que é novo. Porque é novo, né? Não sei o quê. Tão então... bonito e tão novo na cadeira. Exatamente. Ai, tão linda As e vozinhas. assim. Exatamente. Então, você tá passeando, né? Mexe com a perna. Então, é muito assim. Tem essa questão, mas também tem um olhar de preconceito ainda, né? Tipo, do olhar de, nossa, né? Não queria chegar perto, né? Tem esse receio, né?
Eu vejo muita criança, mas criança a gente sabe que é o olhar mais curioso, né? E muitas vezes porque não tem inclusão escolar, os pais não falam sobre, né? Os pais não comunicam e tudo mais, né? Então, aí acaba a criança é curiosa, então é mais natural, né? E aí o papel do adulto mostrar, né, a diversidade. Então, existem os dois locais, né? O curioso e o preconceituoso. E não te incomoda quando a pessoa fica olhando? Ah, depende. Acho que tem dias e dias, né? Se você tá num dia bom, você fala, tudo bom? Suave. Gostou do meu look? Bem isso Look do mesmo. dia. Agora tem dias que a gente tá, tipo, nossa, aquele dia que você tá, tipo, Cansada, você nossa. não quer Aí já tenho vontade de, nossa senhora. Mas eu acho que também, às vezes, tem muito a ver com como que você se porta a isso, que como você chega num lugar. Porque também é isso, assim, que eu lembro até eu tava falando no podcast anterior com a Bia disso, assim, de você chegar, te olha e no começo você meio que, né, você fica, ai meu Deus, será que tem alguma coisa, né, tipo, que bosta na cadeira, não sei o quê. Mas depois você entende que também que como você chega, você quebra isso. E eu acho que é um pouco do papel nosso, de pessoas com deficiência, isso também, né? Informar, instruir, e dar cara a tapa, e falar abertamente sobre, né? Porque se criou muito esse tabu também, assim, do olhar da pessoa se privar e da falta de informação nesse meio do caminho, né? Então, acho que também a atitude, como você chega, como você recebe esse olhar, como você quebra isso também, faz uma diferença muito grande, né? Até porque é algo muito estrutural, né? A gente vem de uma sociedade que escondeu pessoas com deficiência mesmo. As famílias escondiam as pessoas com deficiência em casa, né? Ou até mesmo em instituições. Então, eram pessoas escondidas, éramos pessoas escondidas, né? Então, as pessoas dificilmente tinham o contato, a inclusão, né? A inclusão, até na escolar, começar a ter mais agora, de uns anos pra cá, né? De fato, cumprirem leis, enfim. Na sua época teve? Não, zero. Zero, nossa. Pra achar uma escola acessível, nada. Pra achar E as crianças tinham muita curiosidade sobre o que tinha acontecido ou não? Quando eu era criança, eu ainda conseguia andar, né? Com muleta, com órtese, né? Então, era diferente, eu percebo isso, né? Que a gente fala muito sobre passabilidade, né? A pessoa com deficiência, que tem, entre muitas aspas, menos deficiência, né? É mais bem aceita. Quando você tá numa cadeira de rodas, quando você tem alguma lesão, mas assim, já o olhar já muda, né? Já, tipo, é mais difícil, já como é que eu vou lidar com isso, né? Então, na infância, pré-adolescência, foi tranquilo, né? Agora, na adolescência, já na cadeira de rodas, foi bem diferente. Foi bem diferente. Os adolescentes, assim, pra eu entrar num grupo, ter a minha tribo, né? Nossa. Foi muito difícil esses relacionamentos, difícil. tanto tipo de amizade como relacionamento amoroso. Nossa, não, foi inexistente. Sério? Inexistente, assim. Eu estudei numa escola católica, então tinha bastante conservadorismo também, né? E aí foi muitas dificuldades, assim, né? E as freiras, né, lá elas tinham dificuldade de falar, né, pra incluir. Então, tipo, era aquela coisa assim, ela vai se curar, né? Ai, tadinha. Não fala assim com ela, e não sei o quê. Então, eles nem sabiam fazer amizade comigo, entendeu? Porque já tinha esse ambiente, assim, né? Então, eu pensei, nossa, assim, tipo... E aí, as meninas se comparavam comigo, né? Então, eu passei por muitas questões, assim. E namoro não existiu. Foi inexistente. Eu fui dar o primeiro beijo com 17 anos. Já, né? Saindo do ensino médio, Virando né? adulta. Virando né? adulta, já, E tinha essa coisa, né? De não falar, de não sei o quê, de ter vergonha, né? Então, foi um processo, assim, bem difícil. Eu fui ter mais amigos mesmo na fase adulta. Na faculdade, foi maravilhoso. A inclusão lá. Acho que por eu ter um professor com deficiência, isso fez uma grande diferença, né? Então, eles já viam pessoa com deficiência lá, né? No lugar de professor. Então, já tinha aquele respeito, né? De ver a capacidade e tudo mais. Então, assim, na faculdade, assim, eu não tive nenhuma questão. Agora, no ambiente escolar foi bem difícil. Que legal. Até porque tem relatos até de algumas outras pessoas que eu já ouvi de ambiente de faculdade que, não acessível, limita você a fazer certas coisas porque acha que você não vai nem conseguir, você nem tentou, mas te limita. É bem complicado, mas que bom que a sua abriu essa oportunidade, foi tudo acessível, tudo como deveria ser, na verdade. Sim, exatamente. E você fez o jornalismo para dar voz para as pessoas com deficiência, para falar sobre deficiência, ou nada a ver com isso, Nada você a ver. acha? Não? É só ver artística ali mesmo, pulsando. Vou... Era uma questão mais de querer comunicar, mas assim, no modo geral. Eu comecei falando muito sobre saúde, que era uma área que eu gostava de falar, né? Quando eu estagiei, né, em algumas redações. Aí eu falava muito sobre saúde, algo assim, mas no início eu fugia, né?
Então eu falei, não quero falar sobre, porque eu não sou só isso, né? Eu quero falar sobre outras coisas, não sei o quê. Então eu falava sobre outras coisas. Trabalho de faculdade mesmo, a gente fez pouquíssimos com pessoas com deficiência, assim, porque eu primeiro acho que precisava me conhecer ainda, sabe? Acho que foi uma questão de saber o que eu quero comunicar, como eu quero comunicar, né? Como eu quero também falar de mim, porque eu não tava me conhecendo ainda, né? Então foi esse processo. Mas depois que eu saí, aí eu comecei a falar e me expor mais, né? E no mercado de trabalho, você encontrou muita dificuldade, assim, por causa da deficiência? Muita dificuldade, muita dificuldade. Eu tenho até uma história que eu tava estagiando já numa redação e minha chefe era maravilhosa, mas eu tava lá há algum tempo já. Eu queria fazer algo diferente ou ir pra outro lugar, né? E aí fazer uma entrevista numa empresa. E eu não comuniquei que eu era uma pessoa com deficiência. Eu sabia que a empresa era acessível, porque era perto da minha casa. Então eu sabia que o lugar era acessível. Eu falei, tranquilo. Falei, não precisa comunicar. Viram meu currículo, acharam ótimo, não sei o quê. E eu fui. Chegando lá, eles entraram Bugaram, em choque. Em choque. Né? Começaram a fazer um monte de perguntas sobre a minha deficiência. Mas você consegue fazer isso e isso e isso. Você sente muita dor, você vai ficar muito incapacitada de vir pra cá, não sei o quê. Coisa que você jamais perguntava. Né? Perguntaram até meu peso, tipo, tão aleatório, assim, sabe? Eu falei, nossa... Que muda isso na vaga, né? De exatamente, Viu o seu currículo, aí quando te viu, nossa, será que vai? Exatamente. E aí eu lembro que eu saí de lá, eu atravessei a porta, me ligaram dizendo que eu estava desclassificada. Juro, eu saí, não deu, tipo, nem 5 minutos. E aí eu falei, mas eu acabei de sair, como é que você já sabe? Ah, não, porque não é acessível. Eu falei, eu entrei, eu vi tudo. É acessível, tá tranquilo. Ah, não sei o que. 5 minutos. 5 minutos. Aí eu lembro que depois eu tinha estágio, né? Nessa outra empresa que eu estava. Cheguei lá chorando. Aí minha chefe ficou super mal. Porque assim, ela era muito uma pessoa que, nessa questão de inclusão, ela era super aberta. Não sei o que, ela achou um absurdo. Ela falou um processo, não sei o que, não sei o que lá. É um absurdo, né? É um absurdo, Você pensar, te limitar por uma coisa que não faz sentido. Exatamente. E aí... Só que eu era nova, eu tinha 19 anos. Eu processava, eu tava tão mal que eu nem pensava em processar, eu só queria chorar. Né? Porque por mais que você entende, né, que o mercado às vezes não te aceita, mas passar por isso, você nunca tá preparado de verdade, machuca, né? Entendeu? É uma frustração gigante, saber que te limitaram a sua deficiência, né? E você sabendo que você era competente para aquele cargo. Exatamente. E você ia conseguir provavelmente fazer tudo que eles falaram que você deveria fazer. Exatamente. Então, passei por vários processos assim, né? De não aceitar, de não receber o currículo, né? Tudo mais. Então, ainda tinha muita dificuldade. Ainda tem até hoje, né? Eu vejo muitas empresas totalmente despreparadas, né? Eu tenho um irmão, que ele é autista também. E o meu irmão tem extrema dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Porque nenhuma empresa é preparada para a questão comunicacional também, entendeu? De lidar com a necessidade de rotina que o autista tem e tudo mais, né? Essas questões. Então, assim, comunicação não verbal, enfim. Então, a gente vê muita dificuldade ainda no mercado de trabalho, né? Eles querem o corpo dito perfeito, né? Produtivo o tempo inteiro, né? Não entende outras diversidades, outras demandas, né? Então, é muita coisa ainda pra se melhorar. Mas tá melhorando, né? O mundo, eu acredito que, assim, 10 anos atrás era isso, não tinha internet, não tinha informação, era muito mais difícil, não que seja fácil agora, que também não é. Mas a gente tá na época de derrubar vários tabus. É um momento ótimo, assim, eu vejo pessoas com deficiência falando de trabalho, falando sobre sexualidade, então é a hora. Tem mesmo, né? E tem mesmo que botar a cara a tapa e falar para que outras pessoas se inspirem também, porque acho que esse é o caminho, né? Hoje tem a Flávia Sintra no Fantástico também, repórter. Tipo, acho que, né, que cada vez mais essas pessoas têm que se aparecer mesmo, né? E qual foi o seu primeiro job? Foi com qual idade exatamente? De qual profissão? Vai, Thalitinha. Vamos lá, como atriz? Como atriz? Deixa eu lembrar. Como atriz foi o clipe do Kevinho. Você já tinha um trabalho nas mídias antes ou não? Muito pouco. Muito pouco. Virou a chave, assim, de tipo... Foda-se. Isso tudo, eu vou me expor, eu vou ser a diferença, eu vou fazer diferente disso, né? Eu acho que foi mais ou menos em 2016, 17, assim, que eu comecei a querer investir mais na área de modelo também, atriz. E aí eu comecei a fazer portfólio, né, ter mais fotos. Facebook, né, tudo mais.
E aí eu comecei a postar nas redes sociais, né? Instagram tinha nessa Instagram, época? Tinha? Instagram. Foi logo quando começou o Instagram a ser mais famoso, né? Tá. Começar a pessoa a entrar mais no Instagram, não sei o quê, postar mais coisas, né? E aí eu comecei a postar fotos como modelo, né? Falar um pouco mais nos stories, que já começou a ter stories também. Se expor mais, É, assim. me expor assim, mais, assim. né? Falar de coisas que eu achava absurda, tipo assim, ia num lugar, não tinha vaga, a pessoa parava na vaga, falando, 5 minutinhos, não sei o quê. Aí eu expunha lá, falava, não sei o quê. Então, foi mais essa fase, assim. Mas era uma coisa, assim, não era planejada. Hoje em dia eu tenho planejamento, eu faço uma coisa mais pensada, Mas foi tipo um grito de elaborada. liberdade também, não foi um Totalmente, pouco, assim, de é, tipo, cara, totalmente. Mas vou você falar. imagina esse primeiro contato. Olha, então, aqui nós somos do Condzilla e a gente gostaria Então? de te chamar pra participar do vídeo do Kevinho. Mas foi tipo isso mesmo? Tipo, um Foi dos maiores tipo isso. funkeiros, Foi? funkeiros. Foi tipo É. isso? Eu fui indicada, né, por 2 amigos, me indicaram pra trabalhar, né? Você não sabia de nada. Não. Aí eles disseram assim, só, olha, a gente precisa de fotos suas e um vídeo seu pra um clipe de funk. Eu, nossa, clipe de funk. E geralmente são todas as mulheres, né, gostosona, não sei o quê, né, rebolando. Eu falei, nossa, que aleatório, né? Aí eu falei, tá, vou mandar, né? Tamo aí. Aí mandei pra eles, aí deu um dia. Nesse dia seguinte me mandaram assim, então, eles gostaram muito de você, é o clipe pra Condzilla com o Kevinho. E eu, tipo, no telefone. Entendi. Entendi. Aquela é figuração. Não, é papel principal mesmo. Protagonista. Não só foi no clipe, mas como foi protagonista do clipe, né? Tipo, não é só a participação. E pra quem tá assistindo, é aquele clipe O Bebê. Então, qualquer coisa assistir lá, já tem mais de 400 milhões de visualizações. Tipo, bombou muito o vídeo. Cara, E aí disseram que eles tinham gostado muito de mim, que precisariam de mais um vídeo. Aí eu já mandei o último vídeo assim, né? Nervosa já, né? Nossa, agora tem que passar. E aí, sei lá, deu 1 hora, eles me ligaram, nossa, tá aprovada. Grava semana que vem. Foi bem assim, semana que vem. caramba. Mas eu falei, nossa, tá bom. E aí? E aí, nossa, foi incrível. Foi uma virada de chave também, assim, né? Que eu fui protagonista, eu fui namorada dele. A história é muito bem contada, né? Assim, né? Não é aquela coisa de coitadismo também que a gente tá acostumado a ver, né? Nossa, zero. Então, zero, foi muito Ah, bacana mas isso. você lia o Kevinho, cara. Namoradinho do Kevin. Tá pensando o quê? Põe essa também na É, bio eu lá, vou né? botar. Põe na bio também, namorado quer vir. É, né, que eu sou suspeita, que eu gosto um pouco de funk e eu gosto do Kevin, inclusive. Então, quando eu vi o clipe e aí eu vi ela entrando na Cretina, eu falei, caraca, eu conheço ela. Juro? Mas tinha essa pegada de falar de deficiência ou nada a ver com isso? Foi tipo um geral, tipo assim, era uma música e você participava como uma pessoa normal. Ele quis trazer uma coisa assim bem natural mesmo, né? De ser a namorada dele, da gente passear no parque. A única coisa que eles quiseram mostrar, mas foi mais também assim, como denúncia mesmo na questão de ônibus, né? Que muitas vezes o ônibus não param. Denúncia não, né? É O dia a dia nosso. exatamente. É o dia a dia, eles mostraram o dia a dia, só isso, né? Exatamente. Não Faz para, parte. o ônibus não é acessível, Não é deveria acessível, ser. exatamente. Então, tipo, legal. aí ele mostrou isso também, né? Essa vivência. Então, isso foi legal também, pra informar, né, as pessoas, né? Tem uma história, inclusive, a gente gravou num ponto de ônibus mesmo, né? Numa rua, acho que era na Lapa, se eu não me engano. E aí foi, tipo, era 11 da noite, meia-noite, porque a gente tinha que gravar mais tarde, porque ele é famoso, né? Então a galera vinha, Nossa, né, se eu absurda, as passasse na meninas, rua e visse, eu ia parar na hora. A gente boa? Amorzinho Gente que me boa. desculpe. Gente Olha lá o boa, vídeo, verdade. inclusive. O clipe eu- ali, ó. Que legal, cara. E aí tinha uma senhorinha no ponto de ônibus, muito aleatória ali, né? E ela devia ter, sei lá, 85 anos, bem senhorinha mesmo. O que ela tava fazendo meia-noite no ponto? Não sei. Eu fiquei pensando nisso. Faz sentido, né? Faz Aí sentido. tava lá, e eu tava esperando resolverem nossos negócios, não sei o quê. Aí ela viu um monte de gente assim, me viu. Aí ela, tá passeando? São seus amigos? Aí eu olhei, aquele monte de equipe. Tô Kevin. passeando. Sabia nem quem é. Quem é? Foi muito aleatório. Aí ela tava lá e ficou, tipo, curiosa, assim, olhando pra tudo. Esperando eu passear lá com o Kevin. E como foi essa exposição toda, assim, né? Teve muito contato depois, as pessoas, né, entravam em contato? E como foi essa Foi exposição? muito bacana isso. Eu recebi muitas mensagens de meninas novas, né? Porque o público do Kevin é um público mais novo, né? Adolescente, pré-adolescente e jovem adulto. Que nem a Thalita. Poxa vida. É uma jovem adulta. Ela tá aqui, adolescente, pré-adolescente. Jovem adulta. E aí...
Aí eu recebi muitas mensagens de meninas, né? Tipo assim, nossa, achei muito incrível você lá pra mostrar a gente, representar a gente, mostrar que a gente pode namorar, que a gente tá ali vivendo, né? E te ver ali foi muito bacana, me senti muito feliz, muito representada, referência, né? Que a gente falou, né? E na rua também as menininhas me encontravam no shopping, assim, as crianças. Porque tem uma visibilidade enorme. Enorme. Isso, Então, isso foi muito bacana também, eu penso assim, pra geração, né? De ver o Kevinho, uma referência no funk, atuando com a menina com deficiência, fazendo esse clipe com ela, né? E mostrando essa vivência. Então... Desculpa. Imagina. Passa a cunha pra mim, rapidinho. Desculpa cortar. A minha? Não, pode ser qualquer água. Foi mal, Pode rodar. Vai. Peraí. Ele corta depois. Aê, boa, Rafael. Aê. Boa, Rafael. Esse é o Rafa, pra quem não conhece, né? Ele tá gravando, tá editando, teve um break pra tomar uma aguinha, tá certo, né, Rafa? Também eles não trazem água pra você, né, Rafa? Gente, Sacanagem, né? estrelinha. Deve ter trazido Tomar 4. remédio, desculpa. Não, vai lá, tá tudo certo. Vamos lá, continua o raciocínio. Vamos. Então, ter essa referência foi muito bacana. E pra geração mostrar isso, né? Ver ele ali comigo, fazendo um clipe desse. Nessa grandiosidade que é a Condzilla também. Então, como eu fico pensando, né? Como é que isso refletiu pra eles também? Deles verem hoje em dia uma cadeirante na escola, num passeio, num parque, enfim. E respeitar, né? E entender a diversidade e ter isso como referência. Tirarem foto comigo, né? Uma pessoa com deficiência, famosa, né? Na época, né? Sobre celebridade, eu brinco. Né? Então, assim, eles verem isso, né? Então, acho que foi muito bacana, né? Pros jovens, pra essa geração que ele tá construindo, né? No funk. Então, E que achei você muito tá bacana. construindo também, não? Estamos. É isso. Com E no Foi certeza. muito funk, né? bacana. Tipo, E no funk. ou seja, realmente a pessoa com deficiência, ela tá em todos os espaços. Ela pode super rebolar a bunda dela, enfim, dançar como puder. Exato. Exatamente. Eu achei top. E no final, ainda, o clipe finaliza com várias pessoas com deficiência. Inclusive, tem uma outra menina que treinou aqui com a gente há um tempo. A Ariane. Isso. Ela também tá no videoclipe dele. Então... Ela me indicou pra cá, foi ela. Eu conheci o Cristiano por conta foi dela. Ó, ela. o clipe do Kevin me trazendo pra cá. Estamos aqui hoje graças ao Kevinho, ó, Kevin. você vê aí. É Legal. verdade. Tanto que eu lembro quando o clipe lançou, eu falei, nossa, que legal. E aí no final eu vi ela, eu falei, nossa, caraca, tipo, já atendi ela. E aí depois veio a Maria pra cá treinar. Eu falei, gente, Você pegou autógrafo com a Palitinha. eu tô precisando Tava com pegar. vergonha, né? Você tava com vergonha de tirar uma Mas foto, né? Quando ela entrou, eu falei pra Amorzinho, eu falei, Amorzinho, você não sabe. Ela o quê? Tem uma menina que entrou não acreditando que ela deu um selinho no Kevin. Participou do clipe dele, você não tem noção. E eu só queria dizer que ela gosta também, tá? Não sou só eu. Justo. As jovens. Não, mas é eu gosto também, importante essa adorava o exposição, Kevinho. né? Eu fiquei tipo, meu Deus, eu vou gravar com o Kevinho. Tem que agir naturalmente, tem que agir naturalmente. A boquinha não tremeu não na hora de dar um selinho? Tipo, imagina. Eu ia ficar nervosa pra caramba, cara. Tá louco. E outra coisa também legal, que eu acompanho um pouquinho você nas redes sociais, obviamente. E uma coisa que você comentou lá em algum momento foi sobre Tinder. E eu achei muito interessante. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas com deficiência que já entraram no Tinder e sei muito pouco sobre as experiências que elas têm também. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi, o que rolou. Tô lá, hein? Já vamos Felipe, começar. Ai, vocês têm... Pessoal, Vamos lá, Tinder, galera. Aí, gente, mete Aí, no Felipe aí. solteiras, tamo aí. Boa, Palitinha. Olha a propaganda. Então, quando eu entrei no Tinder, a primeira vez, eu quis esconder minha deficiência. Não que eu quis esconder, mas eu falei, mas por que eu tenho que mostrar, né? Não é mais Não é importante, muito né? importante de mim, né? Aí fiz uma bio, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu comecei a dar vários matches, não sei o que. E aí, quando eu comentava sobre a minha deficiência, que é depois de conversando, eu falava, né, obviamente. Aí os caras sumiam. Aí eu pensava, caramba, hein? Curioso, né? Aí eu comecei a perceber, assim, que eu precisava filtrar as pessoas com quem eu dava match. Que tinha que respeitar a minha vivência, né? Entender a minha vivência. Até por perder seu tempo também. Né? Exatamente. Eu falei, nossa, meu tempo é precioso, amado. Ficar conversando pra depois você sumir. Exatamente. Aí eu coloquei foto bem bonita na cadeira, não sei o quê, né? Aí tem até uma foto que eu tava... que eu ajoelhei na cadeira, assim, mostrei a minha bunda. Já fazendo a propaganda. Falei, é isso. Os Tô no matches foram Tinder, lá aí. em cima. É, Foram Tinder lá é em isso. cima. Filtrou, né? Aí eu fiz uma bio que era assim, que eu tava ruiva na época, né? Agora eu não tô mais ruiva. Tava ruiva, e o pessoal me falava que eu parecia sereia, né, Ariel?
Aí eu coloquei assim, boatos que sou cadeirante, mas se jogar água eu viro uma sereia. Caramba, Aí a também. galera Você adorou. tem uma tatuagem de efeito Porra, assim não, no é seu? mó nada a Cara, ver, pra gente velho. ver, Não é nada a ver, velho. Criatividade. É isso, boa, Maria Paula. Aí depois deixa eu daí que anotar. foi. Aí foi. Como que é? Eu não sou um sereio, mas... Sim. E aí os caras achavam engraçadinho, né? Já vinham conversando, ai, que sereia, não sei o que, isso aqui lá. Inclusive, meu namorado eu conheci assim. Olha só, no Jura? Tinder? No Tinder. Vai, tem gente que não Não valoriza é? o Tinder, Tá você tá vendo vendo só? só, existem pessoas E boas meu lá. namorado é Lembra? super legal. Ele veio na É. festa junina aí. Sim. Na festa junina não, no Samba Crédito. Sambando ali, tem até um vídeo deles Ele postando. Ela fez um vídeo É nosso, isso. mó bonitinho. Caramba, você conheceu ele lá. Conheci no Tinder. Mas tem uma curiosidade também, né, das pessoas, assim, né? O meu também, tem uma foto minha de cadeira lá, e eu percebo que sempre... Vamos abrir o perfil do Felipe aqui. Vamos analisar, Vamos mudar a analisar. bio Vamos ver o dele. que tá, vamos ver o que tá ruim. Depois eu abro. Eu Em acho off que ela eu pode te ajudar, de E verdade. ela pode dar um truque, umas dicas aí. Mas eu vejo que quando é um filtro, né? Mas é impressionante que como as pessoas têm curiosidade também de saber, de sair, de ver coisas. Então, às vezes, também é um diferencial, né, Maria Paula? É tudo uma questão de como você enxerga. Como você se coloca lá. Exato, é como você lida com isso, porque é um diferencial também. vendendo peixe No meio de um mar de pessoas iguais, a gente é diferente, né? Mas é um pouco isso, né? Esses padrãozinhos aí. É, Cansado então, já? esse pessoal que anda, né? É. Ah, pelo amor de Deus. Uma preguiça. Ah, porra. E você saiu com muitas pessoas até chegar no seu namorado? Ou, tipo, até que não foi Aquela, já tanto? que você É, que você vê. vê de Quantas? tudo, né? 1, 2, 3. Abre o Tinder aí, vai. Depois dessa legenda, dessa descrição. Não, saiu. É que assim, eu tive fase, né? Eu voltava pro Tinder, ele pro Tinder, né? E nesses idas e voltas que eu conheci ele, né? Então, sim, saí com algumas pessoas no Tinder. A maioria foi muito bacana, assim, sabe? Eu nunca tive muitas experiências ruins no Tinder, não. Acho que justamente por esse filtro, né? A galera, tipo, já vinha sabendo quem eu era e tudo E mais. quem é você, né? Quem E eu você era. tá tudo bem. E tá tudo bem, É como eu vejo justamente. também, assim, naturalizar. tá lá, tipo, tem gente que esconde, acho que foi o caso anteriormente, mas assim, é você, Exatamente. né? Então, se você tá atrás de alguém legal também, é você, né? Enfim. Exatamente. E tem alguma história engraçada, dessa parte amorosa, algum encontro que deu muito ruim. Sempre tem alguma historinha. Tô pensando. Ah, tem uma história com meu próprio Você também não namorado. tem? Que a gente tava no nosso segundo encontro. Aí a gente parou. Aí eu dirijo, né? E aí a gente foi de carro, não sei o quê. E aí ele sempre viu também de forma muito natural. Tipo, ele, eu faço tudo, não sei o que, sei lá. Só que a gente tava numa ladeira, né? E aí ele me ajudou a sair do carro. E aí eu fui andando, né? Mas até uma certa parte. Depois eu ia rodar, né? E aí, geralmente, as pessoas já têm essa liga, né? De vir já ajudando, né? Aí eu achei que ele ia ter também, né? Porque é tão natural pra gente. Às vezes a pessoa já vem Já tava no segundo encontro também. entendeu? Ainda não, né? E aí ele foi fechar o porta-mala. Não Você me viu. saiu? Eu fui indo. E aí eu falei, nossa, tá muito rápido. Ele tá andando muito rápido. Nossa, desespero, cara. Aí, quando eu vi que tava muito rápido, eu olhei pra trás. E ele lá, fechando no porta-mala. Suave. Aí eu dei um berrão, assim, né? Nossa, sorte que ele tem um reflexo muito bom. Você descobriu Nossa, nesse dia, né? descobri nesse dia. Esse dia você descobriu. Aí ele veio correndo assim, parou na minha frente, assim, com tudo. Segurou a cadeira. Minha nossa. Nossa, mas assim, foi só um segundo, porque aí tinha uma vala ali. Ia ser de cara, assim, ia ser lindo. Aí Ia você se apaixonou, bater né? nele. Aí foi eu aí falei, não, que aí se ele é apaixonou. capaz de me salvar Aí qualquer situação. pronto, aí ganhou. Começou a namorar Ganhou. esse dia. Quase. Mas falou assim, então, assina aqui casamento. E vocês já estão juntos faz quanto tempo? Ó, nosso primeiro beijo vai fazer 3 anos. Ó, primeiro bastante, beijo, olha né? isso, cara. E namoro 2. Tem que anotar tudo pra 2 e lembrar. pouquinho. E o casamento? A gente lembra o primeiro beijo, porque o namoro, a gente nunca pediu namoro, assim, meio que, Só foi indo. tamo junto, né? Tá sério, né? Suave, pô. Tranquilo. E o casamento, né? Pra E gente o saber, casamento. porque queremos ser convidados. certeza. Adoram festa de casamento, acho um momento incrível. Você sabe bem, né? Casou agora há pouco. Nossa, eu Sabe? gosto muito, cara. Se eu pudesse casar todo ano, é muito legal. Né? Ah, Pode faz casar, aí. Faz umas vai- festas. é, né? Falta Você só o vai. dinheiro, né? Renova, vontade não falta. Todas as bodas possíveis você faz. E como que ele lidou com a deficiência? Foi tranquilo? Tipo, foi de boa? Muito natural, que eu falei. Tipo, ele já tava me jogando lá na vala, né? Ajudou, né? Segundo Quebrar um encontro, pouco, ele já né? tava fazendo isso, imagina hoje. Então ele sempre viu de forma muito natural, assim, muito tranquilo. Quando ele tinha alguma dúvida, ele perguntava, né? Tipo, daqui tem problema, não sei o quê, né?
Mas assim, mais pra entender, tipo, as minhas limitações de dor, algo assim, né? De machucar, mas para isso foi muito tranquilo. Até tipo assim, geralmente quando a gente conhece alguém, já vem, o que aconteceu com você, né? Não sei. Ele não. Foi um outro encontro, não sei o quê. Quando a gente fez uma viagem juntos, primeira viagem nossa, aí ele perguntou. Mas antes, eu não falei também. Foi rolando. Ou seja, realmente não era, tipo, a coisa mais importante. Não. Ele soube muitas coisas minhas antes do que E isso. realmente não é a coisa mais importante. Exatamente, né? Não é? Você percebe? É só Não é, Um realmente. detalhe, um né? delatinho, um É que detalhezinho. o pessoal é curioso, né? Quer saber. mas né? Não é. Quando você conhece alguém, o que você pergunta à pessoa? Tipo, Sua idade, o que você faz, o que você gosta. Onde você mora. Exato, você não pergunta, Nossa. você é deficiente por quê? Tá ali, por que você anda? Então, gente, cara, eu não sei, eu nasci assim na barriga da minha mãe. Já veio chutando no futebol. Já vim jogando futebol. É isso. E uma pauta muito legal também, já mudando de assunto, que você aborda bastante nas suas redes, é sobre capacitismo. E é um negócio que está muito em alta. E ela consegue fazer de uma forma muito descontraída, que eu acho bem interessante. Então você fala momentos sérios, quando tem que ser sério, mas tipo as piadinhas, as tiradinhas, eu acho sensacional. E eu, que sou uma pessoa sem deficiência, me incomodo quando eu vejo uma pessoa com deficiência sendo capacitista. Você, que já está nesse grupo de pessoas, quando você vê outra pessoa com deficiência sendo capacitista, tipo, como que é? O que é o capacitismo? Já Como começa você daí também. aborda essa que é muita pessoa? gente não Porque sabe. eu tenho muita dificuldade. Eu fico meio, cara, eu sei, você não sabe, você se coloca aí. Os tapas. Não sabe. Bom, o capacitismo, né, como o Fê perguntou, é a discriminação e a opressão a pessoas com deficiência. Assim como a LGBTfobia para pessoas LGBT, assim como o machismo para as mulheres, enfim. Todo tipo de opressão, né, estrutural. E o capacitismo é isso pra gente, né, nosso dia a dia, seja pequenas violências ou grandes violências, né, que nos oprimem, né, e nos discriminam na sociedade. Quando a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente falando coisas capacitistas, né, é muito frustrante. Porque ela, mais do que ninguém, deveria entender, né, essas questões, essas vivências que a gente tem, tudo que a gente passa no nosso dia a dia, né. Então, a gente tem que respirar fundo, ter muita paciência, porque a gente precisa que ela se alie a gente, né, esteja na luta com a gente também. Me fala uma frase, capacitismo de alguém com deficiência. Só pra mim ter uma ideia do que vocês estão falando, assim. Deixa eu pensar agora. Você é um exemplo de superação. Entendi. Eu sou um exemplo de superação. Nossa, eu superei, nossa, foi muito... Entendi. Se colocar assim, Se colocar né, como essa pessoa. Como se fosse, ou então até mesmo, às vezes, passar pano pra algumas coisas, né? Eu vou até abrir o Instagram pra ver umas frases aqui. A gente, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa com deficiência. Não tem problema se tem uma tem um degrau aqui, né? Entendi, Tem uma escada. A pessoa pode me subir, né? Sendo que não, a gente tem que exigir que tenha acesso, né? E a pessoa, assim, eu acho que a gente já se vê como um problema, né? Então, acho que ela internaliza isso. E ela acaba reproduzindo o capacitismo, né? Porque ela quer fazer parte da sociedade, né? Ela quer estar ali. Então, a forma dela também se boicotar, se sabotar, né? Pra estar fazendo parte da sociedade, né? Algo inconsciente, talvez. É aceitar algumas coisas que não são aceitáveis só por conta que você precisa, alguma coisa assim. E eu, por exemplo, vou falar, quando eu era mais nova, eu aceitava muitas piadinhas comigo pra fazer parte daquele grupo social, pra ter amigos, pra estar ali no meio da roda. Mas, no fundo, me incomodava algumas piadas. Outras, a gente brinca com a gente mesmo, né? Enfim. Mas outras me incomodavam. E eu engolia, porque eu falei, não, se eu reclamar, eu vou ser a chata, né? Eu não vou ser aceita. Então, eu engolindo. Depois, com a maturidade, eu falei, não, por que eu tenho que engolir pra ficar com essa gente aqui que não, sabe, que não me respeita, né? Sim. Então, mas foi um processo pra eu me colocar, né? Me posicionar, né? Ser assertiva nas coisas. E muita gente acaba aceitando muito tempo isso por conta disso, eu acredito, né? Então, mostrar isso pra pessoa, né? Por que você aceita isso? Você já refletiu sobre isso? Por que é que você se sente assim dessa forma? Por que é que você se coloca assim? Por que você é um exemplo de superação? Né? Na verdade... Esse é o que mais me pega, exemplo de superação. Entendeu? Porque a gente não... Superação, essa palavra, né? Se a gente supera alguma coisa, é a sociedade que coloca a barreira pra gente. Perfeito. Né? A gente não supera a nossa deficiência. A gente supera as adversidades que são vindas da sociedade, né? Muitas vezes. Óbvio que a gente passa por situações de ter uma deficiência, mas o que a gente supera é porque você trabalha.
seu trabalho, eu tive que superar os desafios que a sociedade me colocou. Não foi que a deficiência, tipo não foi isso, uma exato. deficiência. Eu acho que essa sempre vontade de colocar deficiência como primeiro lugar. Então, eu vi até uma publicação que você fez sobre algumas manchetes. E aí tinha do Daniel Dias, que ele tava falando. Como que tava? Não lembro Um também. exemplo para outros nadadores, já que ele tem uma deficiência física. Na verdade, tipo, ele é um exemplo para outros nadadores porque ele é um puta de um nadador. Milhares de Ele é um dos medalhas, maiores não sei o que lá, medalhistas, exato, sabe? é. Então, na verdade, é só Sempre a forma como... Embute, né, a deficiência junto nisso como uma Exato. forma de se superar, ser melhor, alguma coisa assim. Não que eu quero um atleta de alto rendimento, entendi. Então, é difícil, como se eu né? falasse dela, Maria Paula é uma pessoa com deficiência que é atriz e tem superado tudo. Não, cara, ela é Maria Paula, uma atriz que vai servir de referência para outras pessoas com Exato. deficiência física. Exatamente. Enfim, mais ou menos isso. E aí uma frase capacitista, por exemplo, que tem aqui, linda, nem parece deficiente. Tipo, o que tem a ver? Por quê? E é muito a ideia de que a beleza não pode ser atrelada a uma deficiência, né? Que a gente não pode ser bonito sendo uma pessoa com deficiência. É impossível. A cadeira te enfeia. Muito louco isso, né? Como muda isso, hein, Maria Paula? Além do que você tá fazendo, o que você faz pra mudar isso? Tá dando a cara a tapa nas mídias sociais, apanhando. Você tem muito hate? Olha, inclusive... Hate, ele tá jovem, né? Sou um jovem senhor, Thalitinha. É só você que não sabe as palavras novas. Nossa, hate. Eu pedi uma palavra hoje que depois eu vou falar dela também. Que você me falou que eu vi. Depois eu... Ah, eu já até sei, já já até sei. sei, Ensinei uma palavra Eu nova pra ele aprendi hoje. eu aprendi hoje, E eu ele vou vai falar. Olha, hate, eu não tive muitos, não. Não. Eu tive alguns comentários mais escrotos, né? Babacas, quando eu fiz uma crítica ao filme Como Eu Era Antes de Você. Eu vi isso. De pessoas com deficiência. E aí, tanto pessoas com deficiência quanto sem deficiência, ambos. Teve muita crítica, né? Foi um post meu que deu, assim, mais polêmica, vamos colocar assim, né? A gente adora Então, polêmica. Faz parte, né? É bom, dá engajamento. É isso, né? É isso. Mal sabem eles, Nossa, né? quanto mais Mal comenta sabem aí, eles o ó, engajamento que mais dá. sobe no meu Instagram. O algoritmo adora. Isso, mal sabem eles. Os hates ajudam também, eles que não sabem. Mas as pessoas ficaram comentando o que lá? Aí vem os capacitismos, né? Que se você é retardada, que você não sabe o que você fala, que você é burra, né? Então, assim, querendo ofender, né? Querendo tirar a minha capacidade, né? Então, mas aí, tipo, eu geralmente, assim, eu meio que já tô preparada, né? São poucas as vezes que me incomoda, de verdade. Porque eu entendo que a pessoa ali, ela tá perdendo o tempo dela, né? Ela não parou pra, de fato, refletir sobre o que eu falei. Então, ela que não teve a capacidade de parar e ouvir o que eu tinha pra falar e refletir sobre aquilo. As pessoas elas já querem responder, já tem uma resposta na ponta da língua. Já Se eu não julgam, né? concordo, eu quero dizer. Exatamente. Pra mim não faz nenhum sentido. Mesma coisa sobre política. Cara, se você não gosta de certa pessoa, não siga ela, então. Não adianta você ficar lá xingando, falando um monte. Tipo, só piora a situação. Não tá fazendo nada construtivo em torno daquilo. Então, velho, não segue, não comenta. Só segue sua vida. Vai seguir as pessoas que você concorda com a opinião isso, né? delas. Exatamente. Teve, inclusive, um cara esses dias que eu fiz um quadro novo no meu Instagram, né? Que é a blogueirinha da inclusão. Nossa, eu adorei isso. Gostou? É muito bom. Abre uma eu vou caixinha. lançar, mais episódios. E aí teve um cara lá que eu vi que ele me seguia. Eu pensei, por que ele me segue? Porque ele falou assim, eu vejo tantas pessoas com deficiência, que fazem dança, que são alegres, e você aí, criticando as coisas. E você mesmo falou que eu faço coisa que você falou que eu faço, descontraída também. Eu falei, você não tá me seguindo direito. Eu faço os dois, eu posso fazer os dois. Sim. Né? E aí eu falei assim, olha, assim como a vida, a internet é livre. Você fica à vontade pra seguir o que você se sentir confortável e gostar. É assim pra ele. Porque assim, antes de ele ficar me criticando, se ele sempre tá achando ruim meu conteúdo, né? Ele pode... Se for uma crítica construtiva, eu vou ouvir. Exato. Agora, uma crítica que fica me comparando com outras pessoas não faz sentido. Ou xingando, não Ou faz xingando, sentido. né? Entendeu? Acho que é o maior mal da internet hoje em dia, dessa questão de se expor, é essa parte. Porque se você não tiver uma cabeça boa, aquilo vai te afetar também. É complicado. É que assim, eu falo também assim que eu tenho o privilégio de, querendo ou não, eu sou uma pessoa com deficiência na internet, mas que eu ainda sigo um padrão. Eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos claros, eu sou loira, né? Eu sou vista como magra na sociedade, então assim, o meu corpo nunca foi criticado, né? A minha aparência não foi criticada. Eu trabalho como modelo,
Mas existem muitas pessoas com deficiência que não seguem um padrão, né? Que a sociedade espera. Então, elas ouvem muito mais críticas do que eu ouço, entendeu? Então, eu falo que eu tenho esse privilégio ainda de estar na cadeira de roda, mas ainda estar dentro de algum padrão que a sociedade espera, né? Então, eu falo assim, eu tive esses haters, né? Que eles criticam o meu conteúdo. Eles criticam o que eles não concordam. E tá tudo bem né? também, né? Mas Se não... você- exatamente, né? Faz parte Faz do... parte do da trabalho sociedade, mesmo, democracia, né? né? Exatamente, é. Mas a mim nunca houve muitas críticas. Então, eu falo, eu não sei se de fato eu lidaria bem. Eu acredito que, como eu faço terapia, estou tentando me manter zen, Armadura equilibrada. hoje, né? Já passei por algumas outras é, coisas na vida que não exatamente. te abalou, né? Exatamente. Ou abalou já e hoje não e aí faz seguir em mais, frente, é isso. Então, acredito que eu veria e seguiria, bloqueava, enfim. Uhum. Mas é difícil quando mexe com a nossa própria imagem, né? Porque a gente já é muito criticado, já é muito visto como, né? Como tão bonita na cadeira de rodas, né? Enfim, já é visto dessa forma, né? Não é complicado. Inclusive, no dia 28 de junho, foi, né, o dia da LGBTQIAPN+. E aí eu vi uma publicação de uma pessoa com deficiência que era do grupo LGBT, mas que ela sofria preconceito dentro do próprio grupo. Às vezes, tipo, é excluída do próprio grupo. Às vezes a pessoa acha que, mas como assim? Já tem uma deficiência e ainda é gay, é lésbica, tipo... Como se fosse na... E aí entra nessa parte que eu acho que talvez, se fosse no meu caso, me faltaria bastante controle. Porque a pessoa começa a julgar realmente o que você é, não é só uma opinião sua. Sim, exato. É a sua existência. Exato, aí pega um pouco mais embaixo. Aí força um pouco mais, Exato. E é o que eu falo, né? As pessoas acham que a pessoa com deficiência, ela é só a deficiência. Não existem as camadas que eu falei, né? Que não pode ser LGBT, que não pode ser pobre, que não pode ser rico, que não pode ser CEO de uma empresa, ou trabalhar numa área operacional. Tipo, existem várias pessoas. Nós estamos dentro de todos os meios. Somos negros, somos brancos, indígenas, né? Então, existem muitas camadas. As pessoas não conseguem observar isso, né? Ela só olha a cadeira de rodas. Olha a muleta, olha o andador. E só existe aquilo, né? A pessoa ali some completamente. Então não consegue ver as camadas, né? E por isso que acaba excluindo de vários grupos, né? Isso aí mesmo. Triste isso, né? Porque são pessoas, né? E aí, é isso que ela falou. Se você pensar, vocês ainda estão num nicho que ainda é considerado privilegiado. Sim. É muito louco. Enfim, né? Fala a frase que você queria falar que eu te ensinei hoje. Não, eu descobri uma palavra nova hoje, que é creepface. Não conhecia isso, não sabia o que era creepface. O que é creepface, Thalitinha? É quando uma pessoa é colocada pra fazer um papel que não deveria ser dela. Então, uma pessoa sem deficiência ocupando o papel de uma pessoa que está interpretando alguém com deficiência. Então, Porque tipo, não tem o porquê alguém que não tem deficiência não participar de algo. é a mesma coisa que você pegar uma inclui pessoa ela. branca, E pintar ela de preta para ela interpretar uma pessoa negra. Tipo, não faz sentido nenhum. E vice-versa também, não faz sentido nenhum. Exato. Exatamente. E acontece. Muito. Inclusive, nesse filme que você criticou e que você foi lá, né? Com bastante haters, é um caso desse. É um caso desse, como era antes de tá, você. O cara, ele não tem nenhuma deficiência, ele só estava interpretando. E olha lá, já achou que tinha, não tem. Ele é um autor sem deficiência. Mas você não concorda que a sua referência na novela também não tinha deficiência? Mas ela era novinha. Eu era nova e tinha a questão que a gente nem tinha personagens É assim, verdade. né? Agora, tipo, tem, né? Agora nós temos. E assim, é o que eu falo, né? A gente tinha zero referência, né? A gente não tinha debate sobre capacitismo ainda. O capacitismo, ele foi ser falado em 2015. É verdade, foi um Nossa, começo de foi um movimento. Né? Agora. E agora o que a gente Então- mais tem são atrizes, Nossa, tem atores, muito artista, influencers, tem muita tudo. gente que a gente Pessoas com pode- deficiência, é verdade. E Até tem internacional. cursos também, né? A gente vê tanta emissora, né? Tanto streamer investindo em pessoas, ex-BBB, por exemplo. Eles investem. Tem ex-BBB que nunca fez um curso de teatro. E eles vão lá, dão um curso, investe, faz aula de voz, aula de não sei o que, aula de canto. Por que não investe em pessoas com deficiência? Tá bom, a gente quer um personagem que seja um ator com deficiência, negro, periférico, mas não tem, vamos supor. Vamos investir. Vamos achar alguém na periferia, vamos encontrar e vamos investir nessa pessoa. E faz o personagem, entendeu? Porque existe investimento em outras pessoas. Por que não existe pessoa com deficiência? Né? Então, é isso que hoje em dia a gente sabe. Aí também eu estava falando, inclusive aqui hoje mesmo, não acreditando, estava falando com a Bianca, né? Sobre isso, que existe também a questão assim, mas como é que a gente vai fazer uma pessoa com deficiência se na história ela andava e depois ela sofre um acidente? Aí eu falo, né?
O Harry Potter, ele voava, né? Entendeu? O Avatar é azul mesmo, de verdade, né? verdade. Por que Entendeu? você não consegue fazer? Entendeu? Nossa, tô sentindo. Entendeu? Com certeza. Então, assim, aí eu trouxe como referência um filme da Netflix, que, se eu não me engano, chama Fuja. E o filme é com uma atriz com deficiência. É a primeira atriz cadeirante após 40 anos a atuar, né? E é ela... Eu vou dar spoiler, pode? Não, pode. Vou dar spoiler. Eu vi também. Dá lá. No final do filme, ela tem uma cena andando. E essa cena foi feita por dublê. Não é ela. Ela é cadeirante, ela não anda. Tem uma cena que ela mexe o pé, ela não mexe o pé. E Foi fizeram com tudo dublê, efeito especial. entendeu? Então, assim, há muita possibilidade. Tem uma cena que ela faz um telhado, gente. E é ela mesma ali atuando em cima do telhado. Fizeram todo esquema de segurança, né? Então, há possibilidade. A gente tem como fazer. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia tem muita tecnologia que a gente pode usar nos filmes. Então, assim, essa desculpa assim, mas é porque andava na história, ou porque vai voltar a andar. Tem como fazer. Existe muita técnica. Uma coisa que eu sinto muita falta é reality show ter alguma pessoa com deficiência. Imagina que legal, no Putz, Big eu acho- Brother, tem um cadeirante, um Então, amputado, um... Porque hoje em dia, né, já foi o tempo que só ia pessoa branca, magra, naquele biotipo, pra chamar a atenção do público. Hoje não, já tem uma diversidade grande, mas ainda assim não é tão diverso quanto deveria ser. Boninho, chama nós, tá, Maria Paula? Tamo aqui, ó. Chama Tamo aí. online. Você iria pra um BBB, por exemplo? Perguntas. Olha, eu sempre fico muito me questionando sobre isso. Porque 24 horas é tempo pra caramba. É, frente à Não, te câmera. vendo- também. Frente à tudo câmera. Cara, eu acho que iria É. fácil, sabia? Eu não tenho isso daí Não não, sei. cara. Aí Será? fica tomando de biquíni, banho de biquíni também. Eu fico, nossa, que Eu trabalho. acho que a grande questão é eles vão ouvir tudo que você fala. É. Tudo. Eu acho, assim, tempo eu acho inteiro. que eu iria, ficaria assim umas 3 semanas. Dava a minha história, dava tudo. ó, Depois fala- já dá um jeito de sair já. Dava meu nome, assim, entendeu? Nossa, esse é um semaninhas. puta diferencial, hein? Aí eu, Imagina o Big Brother. depois tô indo embora, ó, gente, botão de saída. Pularia na piscina, tipo de cadeira, É. sabe? Tem que fazer umas coisas assim. Vocês iam tipo... beber muito nas Nossa, festas? eu ia fazer várias piruetas. É, certeza, É, cara. eu ia perder o controle. Mas todas as festas. Ia mostrar isso. Ia ser legal, né? É. Porque é importante isso, porque a realidade é essa, o mundo é esse, né? Você Isso é uma coisa sai... que eu gosto muito. Tipo, toda vez que eu saio com pessoas que têm alguma deficiência, e aí todo mundo fica tipo, nossa, ele tá aqui. E aí a pessoa chega, né, de boa, sóbria ainda, depois sai bêbada e todo mundo fica, caraca. Meu, olha ele, não, aí quer ser amigo, já vem cantar junto, dançar junto. É. Eu adoro essa As fase. pessoas adoram que a pessoa com deficiência sai às vezes também, né? Porque é muito chega num lugar, tem gente que tipo, nossa, oi, e aí? Tipo, Você porra. vem aqui, É, nossa. exato, né? As pessoas gostam também de ter essa socialização, assim, né? E tem que aparecer mais mesmo, né? É. E você sai muito, você tipo, vai pra beber, vai em bar, vai em Eu balada. já saí muito mais. Antes É da que a pandemia deu uma então. esfriada nas coisas. Namoro Exatamente. também, né, Maria É. Paula? Dá uma Mas a gente sossegada. sai bastante, a gente viaja. É, mas eu já fui muito pra balada, nossa, muito rolê de balada. Augusta, aqui em São Paulo. Casa era nossa. Augusta. Eu vivia na Augusta, era a minha segunda casa. Então tem uma história, inclusive, lá, que eu ia muito com uma amiga minha, a gente ia junto e algumas vezes eu ia dirigindo, outras não, né, quando eu ia beber. E aí teve um dia que eu queria muito sair, falei, não, vamos, não sei o que, ela não queria. Eu falei, assisti pra ela ir comigo, né? Aí a gente foi de carro. E aí veio um cara, chegou nela e falou assim, nossa, tão legal que você trouxe ela pra cá. Aí ela olhou pra cara dele, tipo, brava comigo, porque ela não queria ter ido. Ela olhou e falou assim, eu nem queria ter vindo, ela que me arrastou. Aí o cara Ótimo. Achando que era inverso, só que não. E como que é? Porque uma coisa é eu ficar bêbada. E pra você acha que tem, tipo, como que é estar bêbada? Ela não cai, a vantagem é essa, a gente não cai. É, então, cara, eu só vendo penso só? nisso, tipo, várias A vantagens. gente só não cai. De resto, Você consegue fingir bem. É, o porque mundo você- roda, né? O mundo gira. E a gente não cai, tem essas vantagens, Mas né? tem a parte de ter que tocar a cadeira, Tem, não, descer tem uma sempre guia, tipo, e aí, altera muito? Nunca empine bêbado. É regra. É regra. Qual é a regra do rolê pra pessoa com deficiência quando ela bebe muito? Não empinar. É a única regra. É a única regra, não empinar. E não girar muito também, senão você vai acabar ficando O enjoado. resto tá liberado. O resto tá liberado. E eu ouvi falar, não sei se é verdade, você que anda me diz. Que quando a gente bebe muito e levanta, é pior. Aí a hora que bate tudo. É verdade. Cara, pior que é Aí verdade. geralmente não tem isso, não. É verdade. Olha só, tá Tanto vendo? que Vai acontecendo devagar. Eu só vejo benefícios. Não, Não, mas mas não tem isso, né? É. Quando você vê, depois fala, nossa, tô bêbado. Não, mas isso é verdade mesmo. Tanto que eu odeio, né, estar bebendo sentada. Eu sempre faço questão de estar fazendo alguma coisa pra meio que já queimando um pouco da caloria ali, pra ver se Os dá uma líquidos. ajudada. Exato.
Porque senão, se você bebe muito tempo sentado, levanta, na hora que você levanta, bate de uma vez. Aí, ó. Isso é um fato. Aí fiquei sabendo Temos isso essa um tempo vantagem. atrás. Temos essa vantagem. Falei, olha só, então não Outra tem que esse não problema. cai, Olha, cai, beleza. né? Se vacilar ainda, cai. Eu tenho umas certas histórias. Inclusive, ainda me culpam que eu derrubei e tal. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui ajudar um amigo, que é cadeirante, a descer uma guia depois de uma festa. A gente tava muito bêbado. E aí eu tava segurando a cadeira. Ele foi tentar me ajudar segurando a cadeira, mas ele ajudou mais de um lado do que do outro. Então a cadeira ficou, tipo, meio pêndula. Do jeito que ela ficou pêndula, eu não conseguia segurar ele, porque ele era um pouco mais pesado, empinou pra trás, caiu nós dois juntos, na linha do ônibus. Nossa. Na linha, sabe aquela linha exclusiva de ônibus? Aham. Aí já viu todo mundo, meu Deus, não sei o quê, a gente rindo lá, caído. Tá ali, tinha Aí de pega a testar cadeira, aí ajuda a colocar de volta na cadeira e tá tudo certo, E é segue isso, o jogo. segue o jogo, tá tudo bem. Foi história pra né? contar. Faz parte. Você deve receber um monte de histórias de pessoas assim, nossa, eu me inspirei muito em você, nossa, foi incrível, nossa, essa dica que você me deu me ajudou muito, né? E como você enxerga isso, assim, né? Você tem ideia dessa responsabilidade que você tem? Ou você não liga pra isso? É a sua vida mesmo? Porque, querendo ou não, um pouco da sua história, porque, né, você contou um pouco lá de trás, como aconteceu, cuidar de preconceito, dificuldade, tudo que te fez empoderada hoje, te fez forte, te fez, ó... É um caminho, é difícil, mas é possível. Olha, eu aqui, né? Fiz o clipe com o Crevinho, fez a faculdade de jornalismo, tudo. Como que é isso pra você? Deve ser gratificante demais, né? Assim, Eu falo assim que é muito difícil ter noção, porque a gente tá trabalhando ali dia a dia. A gente esquece, eu esqueço. Então, quando chega uma mensagem pra mim, contando história e o que fez depois que viu no meu perfil, ou que trabalho que foi arrumar e que arranjou, e que resolveu seguir tal carreira como modelo, como atriz, e que tá investindo nisso, e me viu como referência, eu fico muito feliz. Porque eu, nova, não tinha referência. Eu não tinha alguém pra chegar e mandar mensagem no Instagram, né? Nossa, eu vi você, não sei o quê. você responde tudo, você... Respondo. Óbvio que às vezes acaba, né, passando uma ou outra, mas eu sempre respondo tudo. Então, e é muito bom saber, né, que hoje a gente tem, não só mim, mas outras pessoas também que estão aí na internet e falando e podendo mostrar para as pessoas, né? Eu fico pensando assim, se eu hoje tivesse 15 anos, Que é né? uma Maria Paula pra você. Entendeu? Talvez o processo todo teria sido Outro. acelerado, né? Exatamente, de aceitação, de saber, talvez até em relação a amizades, a namoro seria diferente, porque hoje eu vejo, assim, crianças mais jovens que eu conheço, adolescentes que eu converso hoje, tem uma outra cabeça, né? Quando eu tava na minha época de balada, assim, né? Eu ficava com meninos mais novos, muitas vezes, né? Óbvio, maior de idade, tá, gente? Pra deixar claro. Deixar adotado, né? Todo mundo tá vendo. Deixar claro, né? E que tinha uma cabeça muito melhor que cara de 30 anos, entendeu? Pra relacionar. Então, eu vejo que tá mudando. Então, como é que seria isso, né? Tendo outras referências, né? Outros processos, assim, na internet, na televisão, né? Filmes na Netflix, em que eu me visse ali. Como seria o processo mais acelerado, né? Coisas que eu perceberia em mim mais rápido, né? Falaria mais rápido, né? E a importância disso para acreditar na gente mesmo também, né? Isso é muito importante, ter essas referências, né? Eu falo que, uma frase que eu sempre uso, né? Que a representatividade, ela valida a nossa existência. Então, ela mostra que a gente existe, que a gente tem validade no mundo, que a gente pode estar aqui e que a gente pode chegar a muitos espaços. Produz, né? Então, exatamente. São portas que a gente já abriu, que as pessoas passem também nelas, né? Exatamente. Então, pra mim é Frases muito importante. impactantes. É isso, né? Assinado MP, caramba. Rapaz. De viagem, você gosta de viajar? Eu adoro viajar, Passa uns perrengues aí. porém tem isso, né? Sempre tem uns perrengues, a gente tem que pesquisar bem. O hotel, né? que é Hotel. acessível e quando você chega, não Não é é. acessível. Tem aquelas cadeiras de banho que Nossa. tá tremendo, quase caindo aos pedaços, né? Então, E você lida bem com isso? lido. Tem vezes que tem períodos da vida que a gente tá meio mais assim, né? A gente passa por questões também na nossa vida, né? Então, às vezes dá uma raiva, né? Não é nem tristeza, é raiva, gente. Né? Que Tipo, acontece tantas vezes, Exatamente, né? Vai acumulando. né? Aí chega uma Acumulando. hora que algum hotel vai receber Vai você receber. o quê? Puta. puta da vida. É. Então, mas geralmente sim, né? Eu mando mensagem, falo com o hotel, né? Tem que ter uma Faço- preocupação antes prévia de tudo, né? Exatamente. De passeio também. Mas hoje em dia também aprendi. Eu pergunto tudo. Como é a cadeira, qual cadeira que eles têm. Se tem cadeira, né? Que muitas vezes, tem um banheiro acessível, não tem nem a cadeira, né? Sim.
Então, se tem cadeira, peço foto de tudo, né? Bem bonitinho pra evitar, ou então eu já saber como vai ser, né? Já ir preparada. O que tá né? faltando, O que né? tá faltando, já sabendo como vai ser, né? E, infelizmente, é aquilo, né, também. Como pessoa com deficiência, a gente tem que investir mais, né? Infelizmente, hotéis são mais caros, locais que têm uma preparação são mais caros. Os passeios são mais caros. Passeios são mais tudo caros, mais né? caro. Translado, tudo, né? Táxi, enfim. Então, viajar é sempre, né, um processo de muita preparação, é um roteiro além do roteiro, né? Tem que ter vários detalhezinhos específicos. E uma coisa que eu li aqui, que eu lembrei, você fez uma exposição no metrô. Ela foi fotógrafa, ela fez todo o processo e fez uma exposição no metrô. Chama Mães Invisíveis, certo? Isso mesmo. Você que foi como fotógrafa agora, não foi como É, como modelo. Fotógrafa. E ela fez todo o enredo, toda a ideia, todo o projeto, ela fez tudo. Foi. Fala pra gente desse projeto. De onde veio esse projeto? Uma amiga minha, que é cadeirante, ela engravidou e ela me chamou pra fotografar a gestação dela. E quando eu fotografei a gestação dela, eu comecei a refletir que muito se fala sobre mães que têm filhos com deficiência, né? Então, elas aparecem muito em entrevistas, em locais, e eu falei assim, e as mães que têm uma deficiência, né? Quem é que fala delas? Onde que elas estão, né? Pouco se fala sobre elas, né? E aí eu comecei a pensar em outras amigas minhas que têm deficiência, que são mães, né? E observar a vivência delas. E falei assim, eu quero fazer desse ensaio que eu fiz dessa minha amiga, algo mais extenso. Fotografar outras mães com seus filhos, né? Com deficiência. Com deficiência. E aí eu fui atrás, né, de várias pessoas, né? De amigas minhas que têm filhos, né? Inclusive a Tabata Contre, que eu mencionei, né, antes de a gente começar a entrevista, que foi uma das pessoas que me inspirou também na área de atuação. Ela eu chamei pra fotografar, né? Na exposição, Caraca, ela tá legal. lá. Ela com o filho dela, o Francisco. E aí eu fui chamando, né? Chamei cadeirantes, chamei mãe amputada, chamei mãe com autismo, chamei mãe cega, chamei mãe com deficiência auditiva. Então eu trouxe toda pra mostrar as capacidades dessas mães, porque as pessoas também olham e falam assim, nossa, mas você não vai poder ser mãe, né? Você pode ser mãe, né? Então tem toda essa demanda também, né? Do olhar das pessoas com mães com deficiência. Que acha que, se for mãe, vai ficar só pro pai cuidar. A Tabata Contre mesmo, e viajava a trabalho, ela pendurava a mochilinha do filho dela no avião, não sei o quê, e ela e o Francisco. Iam os dois, sabe? O pai na casa dele, entendeu? Sim. Então, assim, pra mostrar que também tem extrema capacidade de ser mãe, de ser uma mãe presente na vida do filho, que faz coisas pelo filho, né, também. Então, isso é muito bacana também. E aí, eu trouxe essas mães, né, a vivência de cada uma. E na exposição tem as fotos delas, sozinhas, pra A mostrar exposição elas. foi no metrô. Foi no metrô de São Paulo. Mas você fez pensando já que seria no metrô? Tipo, você teve a ideia, fez o projeto e Foi atrás de tudo, fez o projeto. deu certo É. e E expor no como metrô. que foi pro metrô isso? Foi muito bacana, eles disseram que eu fui a primeira fotógrafa com deficiência a expor lá, né? Eles comentaram comigo. E eles foram muito receptivos, né? Eu comentei do projeto, mostrei E a você ideia. que foi atrás. Eu que fui atrás. Tá vendo? É isso também, né? Você foi lá, fez todo o rolê todo, tirou foto de todo mundo, chegou no metrô, né? Acho Tem que isso falta aqui. muito disso também, de muitas pessoas, sabe? E já Dá, expôs é. 2 vezes, né? Ou Duas mais? vezes, Duas é. vezes. 2 vezes, né? Tava pensando aqui. É que foram várias linhas, né? Foi a linha amarela, a linha lilás. Cara, ainda percorreu as linhas no metrô. Então, acho que foram 3 ou 4 linhas que foi percorrido, né? Então, foi muito bacana isso. E aí, tinha as fotos delas e depoimentos, né? Eu trouxe um pouquinho de depoimento de cada uma. Então, ali, elas falavam sobre a vivência de ser mãe, como elas faziam, coisas, né? Como adaptou, o olhar das pessoas também, coisas que precisam melhorar, né? A vivência de cada uma delas. Então, foi muito bacana Que legal. ver isso. Você acha que foi o trabalho mais incrível que você fez ou tem outro? Que você fala, nossa, esse trabalho aqui foi o mais importante. Eu acho que foi esse porque esse foi uma coisa que eu trouxe outras histórias além da minha, E né? você fez E eu fiz tudo, literalmente, esse né? processo, as entrevistas, as fotos, a ideia, né? Então, e eu pude também, e também assim, eu como uma mulher com deficiência também, né? Ouvir essas mulheres. Não sei se eu quero ser mãe ou não, mas saber também da possibilidade, né? Saber como elas adaptaram, como foi, conhecer os filhos, ver a vivência dos filhos com a mãe, entendeu? Então isso é muito bacana também, de construir esse projeto junto com elas e conhecer essas histórias.
E das pessoas também conhecerem, né? Porque o metrô é um lugar que passa muita gente. Então também foi uma forma de eu sair da internet um pouco, né? De chegar onde as pessoas veem, e todo tipo de pessoa. Gente rica, gente pobre, gente tá trabalhando, gente tá passeando. Então, saber que chegaria a mais pessoas, além da Muitas internet. pessoas, E chegou né? muitas Quantas pessoas. milhões de pessoas não andam no metrô de São Paulo por dia? Exatamente. E eu recebi Incrível. mensagem de pessoas que passavam por lá, porque lá tinha o meu Instagram, né? A pessoa mandava mensagem pra mim. Teve até uma história de uma menina que a mãe dela está se tornando uma pessoa com deficiência. E ela disse pra mim que ela tava com um olhar de dó pra mãe. Nossa, minha mãe não vai poder fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, ela vai poder me ajudar nisso. E ela, assim, que ela parou lá e ela viu, e ela lembrou que não, a minha mãe continua a mesma pessoa, entendeu? Vai adaptar de outras formas. Ela ainda é minha mãe, né? Com uma deficiência. Acabou. E é curioso Então, isso, é né? muito bom. Também, assim, que você trouxe experiência sua que a deficiência fechou portas. E outras que a deficiência abriu portas também, né? Na balança, você acha que hoje a deficiência, ela abre mais portas pra você ou ela fecha mais portas pra Ela você? abre muitas portas, né? Inclusive, eu tenho desenhado na minha cadeira de rodas uma borboleta, né? E é um símbolo que eu carrego, né? Muito comigo no Instagram e tudo mais, as pessoas sabem, né? Tem como um símbolo meu lá, que eu falo isso, né? Que a cadeira me ensinou a voar, entendeu? Eu alcei muitos voos com ela, né? Tanto de aprendizados, quanto de trabalho mesmo, né? De construir muitas coisas e voar, né? Que ela nunca me impediu de voar. Nunca foi impeditivo. E talvez pude. no casulo ali você apanhou, né? Você apanhou, foi se defendendo, foi se protegendo, mas de repente também, Transformei. quando abriu, se transformou, né? Exatamente. E esse poder um pouco da deficiência também, como que a gente lida com isso, né? Muito Exatamente. legal, né? Que sirva também de inspiração para muitas Com outras certeza. pessoas, né? E aí você viu, ela já está o quê? Voando, e ela pode te ajudar a voar também. Se você quiser finalizar ela deixando ela dar uma olhadinha na sua bio do seu Tinder. Não, mas tá bonita a minha bio, cara. Não. Deixa eu ver essa bio, leia pra gente. Não, tem vergonha também. Porra, Thalita, não. Agora jogou na mesa. Tem essa não. Ah, que isso, não. Felipe? Não. Ela vai te dar dica de como melhorar aí. Não, mas tá Você tudo viu? bem. Ó. Eu já não tô muito assíduo, assim. Já fiz muitas coisas aqui. Já aproveitei bastante o Tinder. Só ver a bio, só ver a bio. O que você escreveu na sua Calma bio, aí. Felipe? Em off. Não, tem Em vergonha. off, em O off. pessoal ficou curioso. Ó, a primeira o pessoal ficou foto já é. curioso. Tipo aqui, cadeira. Boa. Não, mas é Curtindo isso. o rolê. Mostrando. Mas E curtindo o mostrando que rolê. é curtindo o rolê. É. Aí, tipo, Essa foto de inteira. primeira boa. Cadeira, Viajante. segunda, viajante, Uhum. né, pra dar uma valorizada. Tá bom até agora? Saltando de paraquedas também, Ótimo, tipo, pra show. mostrar assim, né, a gente... Né, Radical. Radical, aí aventureira. também de rosto. Todas as vertentes do Felipe. E é isso, Thalitinha, e é isso. Tá bom demais. Cara, eu não Muito acredito que eu tô bom. me expondo assim, Thalitinha, você é fogo, não, hein, a gente cara. começou, Ó, tinha que terminar, Opa. mas tudo bem. Se tá com vergonha, fica pra uma Opa. próxima vez, gente. Pede opa. lá no Instagram que a gente faz. Uma direct. Maria Paula, muito obrigada. Foi incrível a sua presença aqui. Espero que você tenha gostado. Eu amei nosso bate-papo. Acho que vai servir para muitas outras pessoas como inspiração, ver que elas conseguem tomar um lugar que na verdade já é delas, elas só precisam aparecer, É isso. né? Fases profundas. Tá vendo só? Aprendi com ela. Sabe o quê? É isso aí. E é isso, né, Felipão? Cara, foi muito bom. Acho que é isso. Adorei. A gente também gostou bastante, né? Tá legal Foi te ótimo. conhecer mais. A gente vê sempre, né, passando, e aí tudo bem. Mas é legal ouvir a sua história e ver como que você saiu do casulo e virou uma borboleta. E que cada vez mais você alce grandes voos, assim, né? E que sirva de inspiração para muitas pessoas também, né? Passa seu Instagram, fala um pouco, né? Deixa seu arroba Deixa aí, seu o pessoal arroba, seguir. pessoal seguir, pessoal te seguir. Primeiro, muito obrigada. Também gostei muito de conversar com vocês, conhecer um pouquinho também mais, a gente trocar essa ideia. Próxima vez você vai ter cerveja. É isso. Por favor. Já deixa o comentário pra segunda parte aqui também, né? Segunda parte com cerveja. Então, você... E meu Instagram é Maaria, com 2 As no início, _ Vieira. Me sigam lá. E você fala sobre aí. tudo. Sobre tudo, sobre a minha vivência, sobre dados importantes que eu acho, informações, notícias, comento, falo Direitos bobagem, da pessoa com deficiência. direitos, um pouco E de deixa tudo. uma mensagem pra pessoa que tá nos assistindo, que é uma pessoa com deficiência, que ainda não se empoderou, que tá se encontrando. Qual a dica que você daria pra ela? Eu acho que hoje, como a gente falou, é buscar referências, né? Muitas vezes a gente fica preso em influenciadores aí que tem uma vida dita perfeita e tudo mais.
E existe muita gente aí falando como é a realidade, como é a vivência. Então, buscar referências, buscar pessoas que te representem de verdade, acompanhar essas histórias, né? E saber, sim, que você tem um lugar, que você é capaz, que você não é só sua deficiência, ela faz parte de quem você é, mas existem muitas camadas envolvidas ainda, e que você tem muito que construir, e você pode sim ter um lugar, né? É difícil, a sociedade ainda é extremamente capacitista, mas é possível. E a gente tem que lutar pelo que a gente quer, pelo que a gente acredita. É muito importante a gente, de fato, não se calar, não abaixar a cabeça. É lutar pelo que a gente acredita. É isso, com essa frase de impacto. Tenho nem Nós mais o que terminamos falar nosso depois disso. podcast. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com pessoas com deficiência que conhece, que pode inspirar e ajudá-la. E é isso. Muito obrigado, Maria Paula. Até obrigada. outras vezes, Valeu, né? gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.